Olá, senhoras e senhores, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao nossa live, diretamente dos estúdios nababescos da Smart 3. Sou eu, professor Walter Capanema, sejam bem-vindos. Como vocês estão? Tudo bom? Tudo tranquilo? Vamos então aqui mandar um abraço para os nossos aniversariantes do mês, pessoas queridas, né? Pessoas que sempre pedem para a gente mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço aqui para Helena de Barros, Edgar, André Fares, Ricardo Batista, Guilherme Claudino, Fernando Nunes, Moacir Filho, Gésio, Tatiana Rocha, Rodrigo Rezende, que está aqui conosco assistindo ao vivo nos nossos estúdios, o Eric Vidaldo. Ô Eric, um abraço para você. Vamos também falar dos aniversariantes do dia. Hoje é aniversário da Sharon Stone. E dito isso, meus amigos, vamos começar a nossa live, né? Que já é quinzenal, tratando de temas que são interessantes, tratando de temas que têm a ver com direito digital. Vamos falar hoje sobre a liberdade de expressão na internet. Um tema interessantíssimo. Um tema que tem a ver com a nossa vida, que tem a ver com o que nós estamos passando, né, nesse mundo real. E aí você vê aqui esses dois meninos felizes, né, esses dois meninos, né, tão maneiros e sorridentes, com os seus celulares e computadores, né, sorrindo, mas eles esquecem que o mundo nem sempre foi assim tão feliz. A liberdade de expressão, meus amigos, ela não nasceu na internet. A liberdade de expressão não surgiu com os computadores. A liberdade de expressão é antiga. Mas o que eu vejo aqui, senhoras e senhores, moças e rapazes, é que a liberdade de expressão ela se potencializou com a internet. Porque nós, com os nossos celulares, computadores, tablets, tamagotchis e pokémons, nós temos a possibilidade de termos o nosso discurso chegando a uma quantidade muito maior de pessoas. O que você escreve hoje em Belém do Pará pode chegar instantaneamente ao Rio de Janeiro, ao outro lado do mundo, e aí por aí vai. Então a nossa voz ela consegue ser amplificada. A nossa voz ela consegue ser vista, né, por várias pessoas. E outra coisa que eu acho muito importante falar em relação à liberdade de expressão na internet é que a liberdade de expressão, essa manifestação humana de vontade, de criação, de pensamento, ela pode ocorrer das mais diversas maneiras. Seja por uma rede social, seja por um post, seja pelo um meme, seja pela uma piadinha, seja pela alguma coisa que você ache graça e vai estar ali na internet. Mas, meus amigos, antes de falar da liberdade de expressão na internet, eu preciso falar com vocês da própria liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um dos direitos mais sagrados de uma democracia. A gente não tem democracia sem liberdade de expressão. E quando a gente estuda a história do Brasil, principalmente agora, em que as pessoas acham que a ditadura foi um tempo maravilhoso, é importante que vocês busquem na internet, lá no site do Planalto, procurem a Emenda Constitucional 1 de 69, né? No período militar. Repare que uma das competências da União, uma das atribuições da União é, por meio da Polícia Federal, olha que coisa absurda, por meio da Polícia Federal, ter a finalidade de prover censura das direções públicas. Então veja bem, a Polícia Federal, que tem aquela, né, que tem aquela atividade importante de segurança e tal, vinculada à censura. Vocês, graças a Deus, são muito jovens, mas pessoas como eu, que são mais antigas, a gente, num certo tempo, toda vez que aparecia um programa de televisão, antes aparecia essa tela aqui. Essa tela aqui, que tinha justamente dizendo a censura. O programa ele era aprovado e aí ele podia ir para o ar. Então, ou seja, havia uma burocracia que todo programa de televisão para ir para o ar, ele tinha que ter uma censura. Censura é condicionar o exercício da liberdade de expressão, da liberdade artística, a uma prévia manifestação estatal. E quando a gente vai estudar a Constituição Federal de 88, veja, a gente estava falando da Emenda Constitucional 1 de 69. Quando a gente estudou a 88, que foi depois da ditadura, num período de democracia, a nossa Constituição Cidadã
Olha lá o artigo 5º, inciso 4º, que mostra o quanto a liberdade de expressão é importante. Diz lá, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então vocês vejam o seguinte, meus amigos, o anonimato, né, o exercício, o exercício da manifestação sem a indicação do seu autor, ele é vedado pela Constituição Federal. Eu tenho um artigo sobre isso, que até vou comentar mais um pouquinho adiante sobre anonimato e sobre as restrições que eu faço nessa interpretação. Mas a nossa Constituição, ela foi criada com base num trauma tão grande que nós vivemos sobre a censura, que ela, em dois outros artigos, ela repete a vedação da censura. Repete na parte do rol dos direitos e garantias fundamentais, do artigo 5º, como ela veda também, ela repete também na parte que fala das comunicações sociais, lá do artigo 220. Vamos então ler um pouquinho cada um desses artigos? Lá no artigo 5º diz o seguinte, né? É livre a manifestação, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ou seja, a manifestação do pensamento, ela não precisa de licença, de autorização. Isso é fundamental na democracia. E quando a gente vai estudar de novo lá no artigo 220, parágrafo 2º da Constituição, nós temos aqui que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Meus amigos, a liberdade de expressão, né, é a liberdade de você exprimir o que você pensa, ou não de exprimir, de você guardar para si, é a liberdade de se manifestar, é a liberdade de reivindicar o que você acha importante, é o dever do Estado de respeitar a sua liberdade, então, ou seja, a liberdade de expressão, ela também, ela dialoga com o poder público que precisa respeitar a sua liberdade, ele não pode estabelecer restrições odiosas. Mas a gente percebe o seguinte, na leitura do artigo 5º, inciso 4, que eu falei para vocês, né, que a Constituição veda o anonimato, nós temos que buscar aqui parâmetros. Porque a liberdade de expressão, assim como todo e qualquer direito de garantia constitucional, ele não é absoluto. Nós temos aí vedações. E algumas vedações que eu pego da jurisprudência, da Constituição e da legislação infraconstitucional, eu basicamente eu faço um seguinte resumo, eu não estou esgotando, eu resumo nesses casos aqui. Vou passar para vocês. O anonimato, né, e uma interpretação que eu faço é que nem todo anonimato que a Constituição veda, veja, por exemplo, que a jurisprudência, principalmente do STJ, ela reconhece validade para chamada denúncia anônima, né? Quer dizer, aquela denúncia anônima que ela é feita, que serve como um procedimento inicial para se verificar se houve um fato ilícito na esfera administrativa ou um fato criminoso. Nós temos também, alguém falou aqui que não está vendo nada. O S Suja. Tá conseguindo enxergar alguma coisa aí, meu amigo? Manda um joinha aí. Os discursos de ódio e de preconceito. Isso é muito importante porque o discurso de ódio é algo que é muito condenado no mundo democrático, né? Discursos contra minorias, discursos misóginos contra as mulheres. Recentemente se verificou um ataque contra o deputado João Willis, e a pessoa que fez esse ataque já tinha sido condenada, era um notório criminoso que tinha site de misoginia, que incentivava ódio aos gays, às mulheres e tal. E nesse site também tem outra coisa, outra manifestação, que também é vedada pela nossa jurisprudência, e até pela nossa legislação, dos discursos de incitação e apologia a crimes e criminosos. Então, nesse caso, ele incentivava o estupro de mulheres, incentivava a matar homossexuais. Então, olha que coisa absurda. Obviamente, ele foi preso, está condenado, ele foi condenado e preso umas 20 vezes. O nosso amigo aqui deu tudo certo. Obrigado, meu amigo, deu tudo certo aqui. Então, vou só ajeitar a gravata que ela fica meio torta de vez em quando. As ofensas à honra, veja que, meus amigos, que a internet é um mundo maravilhoso de crimes contra a honra. Quantas vezes você tem ofensas, pessoas que brigam e tornam a internet numa grande vizinhança, numa grande confusão, né? Numa grande reunião de condomínio. Os crimes contra a honra, nós temos aqui
é a calúnia, injúria e difamação. Eu não vou entrar aqui muito nesse detalhe. Assim como os discursos de incitação, apologia a crimes e criminosos, que nós temos crimes, nós também temos crimes também nas ofensas à honra, né, os famosos crimes contra a honra. E prosseguindo aqui, eu acho muito interessante nós comentarmos, e agora, veja bem, eu vou começar a falar da modernidade, eu fiz um introito explicando a liberdade de expressão, e o que eu quero falar aqui para vocês, meus amigos, é o seguinte, nós vivemos num mundo em que há uma preocupação muito grande realmente com uma democracia, com as pessoas, discursos que eram piadas há 10, 15 anos atrás, hoje em dia são racistas. Então, há uma preocupação muito maior com o racismo, isso é muito positivo. Há uma preocupação muito maior ao feminismo, às mulheres, às crianças, aos idosos. E eu acho fundamental nós protegermos esses grupos. Mas o que acho muito importante comentar é que nós vivemos também num mundo de mimimi. Realmente mimimi não é uma expressão jurídica, mas é desse mundo de mimimi. Nessa chamada geração snowflake, geração floco de neve. Por que floco de neve? Floco de neve diz lá a ciência, a biologia, a marinha, não sei o que é. Mas diz lá uma parte da ciência que não existe um floco de neve igual ao outro. Cada floco de neve é único, né? E incrível. Então essa geração floco de neve também se acha única, também se acha especial e por isso se acha no direito de perturbar o mundo e de reclamar de tudo. E aí, o que nós temos muitas vezes, principalmente na internet, que hoje em dia é o grande é a grande praça da democracia, das conversas, de tudo, é que tem debates absurdos, confusões sem qualquer motivo. Uma coisa que eu acho muito importante da gente comentar é que eu trouxe para vocês alguns parâmetros sobre a liberdade de expressão. Eu falei para vocês alguns parâmetros, na verdade, do limite da liberdade de expressão. Mas o que eu quero dizer para vocês é que na prática é muito difícil. O advogado, o promotor, o defensor, o juiz, quando estão diante de um caso desses e vão apreciar, vamos verificar que muitas vezes nós estamos diante de situações em que para você analisar o limite da liberdade de expressão, vamos ter um certo grau de subjetividade, o que eu acho muito perigoso, a subjetividade para determinar se houve ou não uma lesão. Não é porque você está ofendido ou alguém do seu grupo ficou ofendido que necessariamente houve uma violação da liberdade de expressão. Isso é muito importante que se toque. Agora, eu vou trazer para vocês um caso que aconteceu no mundo real, mas que teve no mundo físico e que houve repercussão no mundo digital. Vou falar isso para vocês. É um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. E percebam o quanto é difícil você analisar o limite da liberdade de expressão, ou se há ou não, ou se houve ou não preconceito. Olha só. Esse caso aqui é do metrô do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo? Isso aqui é a linha 4. Está aqui o metrô embaixo, isso aqui é o cartaz. Nós temos no início um casal negro, casal muito simpático, joiada, moça bonita, rapaz bonito, sorridente. E do outro lado, na outra ponta, um casal branco, sorridente e tal, tudo feliz. A pergunta é, esse cartaz é racista? Esse cartaz é preconceituoso? O que vocês acham aí, meus amigos? É preconceito ou não? Porque muita gente que nem mora no Rio de Janeiro e não conhece a nossa realidade falou, esse cartaz ele é racista. Esse cartaz é preconceituoso porque o início da linha é um bairro pobre, aí vinculou o negro. E no final é um bairro de rico e colocou o branco. Isso daí, um beijo aqui para Débora. Débora, seja bem-vinda. No final da linha estão os pobres, os ricos. Que cartaz racista! Vamos tirar do ar essa campanha. Mas, meus amigos, nós vivemos também numa era em que as pessoas se tomam pelas emoções de qualquer maneira. Não é bem assim. Volta no cartaz lá, por gentileza, produção. Olha só, a linha 4, o início é Ipanema. No final, eu tenho aqui a Barra da Tijuca, salvo o melhor juízo. Então, meus amigos, da onde tem bairro de pobre? O negro está morando, o casal negro está morando em Ipanema e o casal branco está morando na Barra. Mas teve gente que falou assim, mas eles estão separados. O metrô está criando o apartheid. Aí é vontade, né, de querer perturbar. Porque olha só, eles vão se encontrar pelo metrô. Eles vão se unir, né, pelo metrô.
O metrô vai ser uma forma de casais que moram em bairros diferentes se encontrar, seja branco, seja preto. Então a gente vive aqui no mundo de muito mimimi, data vênia. Mas, por outro lado, o que eu quero conversar também com vocês um pouquinho é o seguinte: muitas vezes a gente percebe mesmo que nós temos discursos que são eminentemente preconceituosos. Eminentemente preconceituosos. Veja aqui esse caso famoso da Maiara Petruso, foi um caso muito conhecido, que ela colocou aqui: nordestino não é gente, faça um favor a São Paulo, mate o nordestino afogado. Eu não coloquei aqui o nome dela para fazer um juízo dela. Não, eu coloquei porque o caso dela foi muito conhecido, ela foi processada, ela foi condenada, se não falha a memória, por crime de preconceito, do artigo 20 da Lei 7716 de 89. E acontece o seguinte, percebam outra repercussão na internet. Ela praticou esse crime. Mas se você jogar o nome dela, inclusive esse aqui é um tweet claramente preconceituoso, inclusive faz incitação, né, aqui em tese, né, de alguma prática de crime. Mas se você procurar o nome da Maiara Petruso no Google, por exemplo, no Google Fotos, você só vai achar menção ao caso. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Você só vai achar menção ao caso. Então veja bem, de repente ela já foi condenada, cumpriu a pena, está reabilitada, mas ainda que ela tenha a reabilitação penal, eu acho que ela nunca vai ter uma reabilitação social. Afinal de contas, a internet, senhoras e senhores e moças e rapazes, não esquece. Então vai ficar muito difícil para essa moça que tenha cometido esse ato, ela conseguir de repente arranjar um namorado, ela conseguir de repente conseguir um novo emprego, porque realmente ela acaba sendo perseguida, não é verdade? Uma outra coisa que eu acho importante da gente comentar, eu peguei aqui recentemente um caso envolvendo esse acidente tão triste que aconteceu em Brumadinho, né? Veja bem, um camarada que colocou um estado que elegeu o Zema tem mais é que ser soterrado mesmo. Eu faço votos que enterrem São Paulo também. Poxa, olha só. A questão não é se você votou na Dilma, no Zema, no Aécio ou no Bolsonaro. A questão é que são nossos irmãos brasileiros. A gente precisa ter um mínimo de respeito, um mínimo de boa vontade, um mínimo de consideração com as pessoas. Então, eu acho uma conduta que é absurda, abusiva, totalmente antissocial, merece todas as críticas possíveis. Aí você veja bem que nesse caso aqui eu não coloquei o nome do camarada. Mas um outro caso que eu acho muito interessante comentar, ainda sobre questões odiosas na internet, e veja bem, que aconteceu pelo Twitter. Eu acho que esse caso que eu mostrei para vocês da barragem aconteceu pelo Facebook, mas o da Maiara Petruso aconteceu pelo Twitter, né? E da próxima pessoa aconteceu pelo Twitter. O próximo caso é muito interessante e muito triste, porque é um caso de uma moça que ela era relações públicas de uma empresa, ela estava saindo, ela tweetou antes de sair no voo dela, ela ia da Inglaterra para a África do Sul. E antes de viajar, ela postou a seguinte mensagem na sua rede social, mensagem que marcou a sua vida. Olha que mensagem. Estou indo para a África. Espero não pegar AIDS. Tô brincando, eu sou branca. Olha, é algo inacreditável. Uma moça adulta, relações públicas, ou seja, uma pessoa que sabe que é importante ter cuidado com as palavras, escrever algo assim absurdo, algo assim que não tem qualquer defesa, algo assim inacreditável e hediondo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ela acabou com a vida dela, ela perdeu o emprego. E o curioso, antes dela perder emprego, enquanto ela estava no voo da Inglaterra para a África do Sul, acho que o voo tinha 11 ou 12 horas, a mensagem dela circulou o mundo. As pessoas começaram a acompanhar o voo dela, descobriram qual era o voo, aquele site Fly Radar, aquelas coisas, começaram a acompanhar o voo dela. Quando ela chegou na cidade do Cabo, se não falha a memória, já tinha gente tirando foto dela e compartilhando na internet. Então, há uma coisa também que é muito séria também nessa questão, quando se há aqui nesse caso, uma ofensa tão grande a um grupo, ou então, quando alguém se sente ofendido, muitas vezes a forma desse ofendido de retribuir é fazer uma justiça social, é de tentar fazer uma justiça com suas próprias mãos, é tentar entrar em contato com o empregador da pessoa para que ela perca o emprego, para que ela seja perseguida.
É exatamente aquilo que o nosso amigo perguntou, é o Flávio, não é isso? E o direito ao esquecimento. Se há efetividade, olha, o Flávio, eu faço até um parênteses aqui para comentar e depois eu volto para a aula. O direito ao esquecimento, ele não tem uma previsão legal específica, mas se pensa que o direito ao esquecimento, ele está vinculado, ele faz parte do direito da personalidade e ele teria, sim, um grau de correlação e até uma decorrência da reabilitação penal. Se me falha a memória, artigo 93, não é isso, produção? 93? É por aí, faz de conta que seja 93. E o que acontece é o seguinte, embora se reconheça na jurisprudência o direito ao esquecimento, uma coisa que eu acho muito importante, o meu amigo Flávio, é justamente a questão da efetividade, como esse direito ele vai ser efetivado, porque como é que você vai tirar da internet um conteúdo? Como é que você vai tirar da internet um conteúdo? Não tem. Eu consigo tirar da internet conteúdos de páginas específicas. Mas é tecnicamente possível retirar da internet todo um conteúdo que diga respeito a uma pessoa. Eu acho que os principais parâmetros do direito de esquecimento, e eu vou estar aqui mais ou menos lembrando alguns de cabeça, é você ter um conteúdo que seja real, verdadeiro, é um conteúdo que muitas vezes foi produzido pelo próprio interessado, e esse conteúdo, a permanência desse conteúdo, traz um prejuízo a ele, porque muitas vezes esse conteúdo não está atualizado. É um conteúdo que faz parte do passado, e esse passado, nessa situação, traz prejuízo à pessoa. Faz sentido, meu amigo? Guardou aí? Então vamos prosseguir aqui. Eu até agora, eu falei muito em relação a questões envolvendo o direito de opinião, né? a fala. Mas eu quero inovar com vocês. Um traço nosso aqui da Smart 3 é procurar inovar e procurar trazer assuntos novos, questões novas para a gente debater. Eu quero comentar com vocês, meus amigos, moças e rapazes, membros do júri, um assunto que é muito polêmico, que dá para falar um dia, que é justamente o bloqueio do WhatsApp. A justiça brasileira, você abriu a Globo News um dia, ligou a televisão, estava lá, justiça bloqueia o WhatsApp no Brasil. Justiça tirou o WhatsApp no Brasil. E aí? Acontece que tem um erro. O WhatsApp é um serviço que não tem qualquer servidor no Brasil, já começa por aí. Se você não tem qualquer servidor no Brasil, é impossível você suspender o serviço. Você pode bloquear. O que é o bloqueio? O bloqueio, falando do ponto de vista técnico, é uma ordem judicial aos provedores de internet, de conexão e os provedores de backbone, no caso Embratel, para que eles bloqueiem o acesso de IPs de computadores brasileiros aos IPs dos servidores do WhatsApp. Ou seja, é proibir que computadores brasileiros tenham acesso ao WhatsApp. O WhatsApp continua funcionando no mundo todo. Conseguiram entender isso? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o bloqueio de acesso que aconteceu no WhatsApp é, de certa forma, uma medida coercitiva. Acontecendo em situações em que o WhatsApp falava, olha, o juiz pedia, ou determinava o WhatsApp entregar o conteúdo de uma conexão, e o WhatsApp nem respondia. Ou então respondia dizendo o seguinte, olha, eu não posso fornecer, porque é criptografia de chave pública, chave privada, não sei o que lá, né, Alan Turing, e dava aquela enrolada no juiz. O problema é que o WhatsApp, ele tão somente alegava, mas não comprovava suas alegações. E quem alega sem ter provas, na realidade não está alegando nada. Ok? Então, o bloqueio é uma medida coercitiva, é uma medida para o judiciário, para o destinatário da ordem judicial, no caso aqui, no nosso exemplo, o WhatsApp, cumprir. Então, ele teria uma previsão normativa lá no artigo 139, inciso 4. Ele não, o novo CPC ele não fala de bloqueio do WhatsApp, ele fala genericamente de medidas coercitivas. Por outro lado, meus amigos e minhas amigas, eu tenho a sanção do Marco Civil da suspensão temporária de atividades. É uma sanção, ou seja, uma pena, é justamente para uma pena para a empresa que presta um serviço no Brasil de internet, de conexão, de aplicativo, mas que não protege os dados pessoais dos seus usuários, não protege a liberdade de expressão, não protege a privacidade. Aí você tem uma sanção. Num, você tem uma coerção, você tem, digamos assim, um incentivo, né?
E o curioso, meus amigos, é que essa questão do WhatsApp foi tão complicada, porque vários juízes no Brasil, eu acho que nós tivemos uns 5 ou 6 casos de juízes que bloquearam o WhatsApp, se não falha a memória, o primeiro caso em que o WhatsApp ficou parado mais de um dia foi lá em Sergipe, Tribunal de Sergipe, uma decisão até muito corajosa do magistrado. Depois, eu acho que nós tivemos em São Paulo, isso me falha a memória, em Rio de Janeiro. Deve ter algumas outras, mais uma outra. O curioso é que muitas vezes, quando o juiz decretava o bloqueio, a corte revisou, a corte da apelação do recurso, no caso aqui eu acho que era um mandado de segurança, a segunda instância, ela normalmente, eu já vi um caso que o fundamento para o restabelecimento do WhatsApp é que o bloqueio do aplicativo podia trazer caos social. Suzane Paturi, um abraço para você, também um abraço para o meu querido amigo do professor Fabrício Paturi, um grande gênio do direito, um ídolo baiano. E o que acontece, meus amigos, é o seguinte: entraram com uma DPF no Supremo, uma DPF, para discutir a questão da liberdade de expressão e do bloqueio dos serviços de internet. Agora, dos serviços dos aplicativos. Olha que interessante, a liberdade de expressão, ela às vezes não se limita à questão da opinião ofensiva ou não. Nós temos também a discussão do meio em que ela vai ser exercida, no caso aqui do WhatsApp. Eu vejo, humildemente, que um partido político, no caso, se não falha a memória, foi o Solidariedade, que entrou com essa DPF para defender o interesse do WhatsApp. Eu acho que foi um absurdo. O WhatsApp, no caso o Facebook, ele entre lá, ele que arranje seu advogado e tome medida cabível. Aí uma crítica minha, professor Walter Capanema, não poderiam as empresas de internet se valerem por interpostas instituições dos serviços dos remédios constitucionais. Agora, olha que curioso. Eu falei para vocês que há uma previsão específica da suspensão de serviços, né, do acesso, né, no Marco Civil. Mas vocês sabiam que também tinha uma previsão de uma sanção de suspensão na Lei Geral de Proteção de Dados que foi vetada? É o Fabrício? Fabrício, um grande abraço aí para você, meu amigo. Olha só, essas sanções foram vetadas. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela foi aqui restabelecida, ou melhor dizendo, criada pela medida provisória, acho que 869 de 2018, 27 de dezembro, não foi isso? Ela tem aqui umas sanções que foram vetadas. As sanções dos incisos 7 e 8 foram vetadas. A suspensão do funcionamento de banco de dados, pelo período máximo de 6 meses, e a suspensão dos exercícios de atividades de tratamento de dados. O que eu acho interessante de comparar é que aqui foi vetado, no Marco Civil permanece. E no Marco Civil, se você for olhar o artigo 12, inciso 3, eu acho, que estabelece a sanção de suspensão, ele não tem um prazo mínimo nem um prazo máximo de suspensão. Aqui você tinha. Ou seja, havia uma regulamentação mais apurada aqui nessa parte. Agora, quais são as razões do veto? Eu fui lá ver o veto da LGPD aqui nessa parte, olha o que eu encontrei aqui. As razões do veto. As sanções administrativas de suspensão ou proibição do funcionamento e exercício da atividade relacionada ao tratamento de dados podem gerar insegurança aos responsáveis por essas informações, bem como impossibilitar a utilização e tratamento dos bancos de dados essenciais a diversas atividades, a exemplo das aproveitadas pelas instituições financeiras, dentre outras, podendo acarretar prejuízo à estabilidade do sistema financeiro nacional. Ou seja, o veto foi para atender algum interesse. Agora, olha que interessante, você promotor, você promotora que está assistindo, se não há possibilidade de se impor a suspensão por meio da LGPD, até porque essa suspensão ela decorre de um rol de sanções administrativas, né? E também essa sanção foi vetada, o procurador da República, ele pode se valer da suspensão do artigo 12 do Marco Civil. Porque o artigo 12, ele também se aplica nas hipóteses de violação aos dados pessoais. Entenderam? Então, de repente, essa suspensão pode ser buscada por uma outra norma. Certo? Tudo bem? Vocês estão gostando aí, meus amigos? Tá tranquilo?
O que a gente percebe, meus amigos, é o seguinte, minhas amigas, é que a liberdade de expressão é fundamental nesse mundo de internet. Você percebe, sempre quando há uma instabilidade na democracia, num governo, o que nós percebemos é que muitas vezes o governo censura a internet e, em alguns casos, bloqueia a internet, como esse caso aqui do Zimbábue, né? No Zimbábue, recentemente, o governo ele bloqueou o acesso aos cidadãos, não só das redes sociais, mas chegou a um ponto que estava bloqueando o acesso, inclusive, à internet como um todo. E com isso você, de certa forma, inviabiliza a tecnologia. Aqui o Paturi, meu amigo, fala muito bem, né? A integração das normas. A gente tem que pensar que eu não vou aplicar apenas a LGPD a um caso. Eu vou, de repente, trabalhar com uma série de normas. Marco Civil, LGPD, Código de Defesa do Consumidor, Lei de Acesso à Informação. Mas aqui no nosso caso, voltando aqui à questão do Zimbábue, do bloqueio, a gente percebe o quanto a internet ele é fundamental e essencial para a cidadania, para que as pessoas possam reclamar, discutir, conversar, e é fundamental. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês diz respeito à filtragem de conteúdo. Filtragem de conteúdo, basicamente, é a possibilidade técnica que os provedores de aplicação, né, as empresas que gerenciam serviços de internet, elas têm justamente para poder controlar o que pode ou não ser dito. Eu já vi alguns julgados, até de cortes respeitáveis, dizendo que há uma impossibilidade técnica das empresas, das redes sociais, por exemplo, de filtrar um conteúdo. Porque, poxa, imagina, você tem uma rede social de 1 bilhão de cidadãos, de usuários. Como é que você vai controlar o que aquele povo todo está falando? Meus amigos, com um jeitinho e com vontade, tudo é possível. Isso não é regra apenas, infelizmente, para o Brasil, mas para o Vale do Silício também. Veja, por exemplo, que tinha um site, eu acho que era uma rede social, eu acho que era chinesa, tsu.co, tsu.co. Se você no chat do Facebook, ou no post do Facebook, digitasse tsu.co, o Facebook bloqueava. Dizia que era conteúdo impróprio. Ou seja, os camaradas, por que interessam, sabem bloquear. E vou mais ainda, veja o caso do YouTube. Todo vídeo que você manda para o YouTube, eu não sei se depois vão censurar esse vídeo, espero que não. Todo vídeo que você manda para o YouTube, a primeira coisa que eles fazem é analisar o áudio. Porque se for um áudio protegido por direitos autorais e se você não for o detentor, ou se você não reconhecer o detentor, esse vídeo vai sem o áudio, vai mudo. Então, há possibilidade de fazer filtragem técnica. Então, eu até peguei aqui alguns acórdãos, um acórdão do STJ e um acórdão do TJ de São Paulo, e a Corte de São Paulo é muito interessante porque os grandes casos de internet acontecem lá e a gente tem que estar sempre atento. Eles falam um pouco da filtragem. É claro que eu peguei aqui com um viés muito de responsabilidade civil, era acórdão, mas nos ajudou muito. Olha só, esse acórdão aqui. A filtragem das pesquisas feitas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de pesquisa, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do artigo 14 do CDC, o site que não exerce esse controle sobre os resultados de buscas. Assim, não é possível, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Isso porque os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados de busca de determinado termo ou expressão. Então percebam, meus amigos, senhoras e senhores, moças e rapazes, que as empresas que fazem a filtragem, basicamente o Google, né, não se responsabilizam pelos conteúdos que ela busca. Mas elas fazem, de certa forma, uma filtragem. E até quando quando o Google ele exibe o resultado de busca, né, ele faz uma filtragem. Ele coloca de acordo com uma relevância que só ele sabe qual é. Então existe relevância não só no tráfego, mas até mesmo e principalmente na exibição desse conteúdo. E ainda digo mais, eu faço aqui um paralelo, eu faço aqui uma outra ligação com o Facebook. O Facebook ele não vai exibir para você tudo que seus amigos falam. Ele não vai exibir. Eu tenho quase 5 mil amigos. Tem pessoas que eu nem conheço, mas eu aceito porque meu coração é grande. Então o que acontece? O Facebook ele vai exibir, segundo estatísticas, entre acho que 5% a 8%. E a tendência é diminuir cada vez mais. Por quê?
Porque para a minha fala chegar a todo o meu público, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pagar. Então, veja bem, eu não tenho tanta liberdade de expressão assim. Ou seja, as empresas estão sufocando a minha liberdade de expressão para privilegiar os seus interesses econômicos. A pergunta que se fica, será que vale a pena continuar numa rede social sabendo que eu só posso falar para os meus vizinhos, amigos, colegas e alguns inimigos se eu não pagar? Eu acho absurdo. E olha que interessante aqui um outro julgado do TJ, mas aqui outro julgado interessante do julgado de São Paulo, TJ de São Paulo, opa, esse aqui, caracteriza censura prévia e atenta contra as leis da física e a liberdade de expressão, o comando judicial que obriga o Google a fazer monitoramento prévio daquilo que poderá vir a ser postado por seus usuários. Esse, meus amigos, é um julgado muito interessante, muito interessante. E eu vou até fazer alguns comentários sobre ele, mas eu quero deixar aqui um abraço para a Gisele Colombo, minha amiga lá de São Paulo, que conheci ela lá na Comissão de São Paulo. Não é isso, Gisele? Cibele. Cibele, um beijo aí para você. Ao meu amigo aqui, Marcos Vinícius Andrade, um grande abraço também para você. Cibele, um abraço. Marcos também. Então, olha só, meus amigos, o que eu acho interessante. Um bloqueio prévio, ele poderia ser censura? Um bloqueio prévio a um conteúdo é censura? Antes de responder isso, eu vou comentar um próximo tópico e aí a gente volta a isso. Vou dar uma de João Kleber, vou deixar uma suspensão aqui e a gente volta. Ok? A Cibele falou que o áudio está um pouco baixo. Tá bom aí? Melhorou, Cibele? Tá melhor? Tá melhor, Cibele? Cibele é lá de Santos, né? Uma terra muito boa. Terra lá o Neymar era de lá, né? O Neymar é de Santos. Né? A gente já me deu uma aumentada aqui. Obrigado, Cibele, pelo feedback. Mas vamos voltar. Vocês vejam que eu estou aqui atento a todas as telas. Eu vou falar de um próximo tema e a gente volta a falar dessa questão da censura prévia. Porque tem a ver com outra questão que é fundamental, mas que ninguém se tocou, que tem a ver com a liberdade de expressão. As exceções à neutralidade da rede. Olha lá. Mas volta, o que é neutralidade? A neutralidade da rede, eu vejo que é uma versão digital do princípio da isonomia. Da Constituição tem a isonomia e igualdade, todas as pessoas têm que ser tratadas iguais. Ok. O princípio da neutralidade, todos os dados, todos os pacotes que são transmitidos pela internet devem ser tratados da mesma forma, não importando a origem, destino, terminal, país, que seja. Um abraço aqui para Helena. Seja um grande beijo. E aí, olha que interessante. O próprio Marco Civil, no seu artigo 9º, estabelece a neutralidade, mas no artigo 9º, parágrafo 1º, que é regulamentado pelo decreto 8771 de 2016, eu sou péssimo para anos de leis, de normas, ele estabelece aqui basicamente duas exceções. A neutralidade da rede e a emergência, serviço de emergência. Desculpa, o spam e o serviço de emergência. Ou seja, as exceções é spam e serviço de emergência. Em que sentido? Olha que interessante. Quando você cria um filtro anti-spam e coloca no seu servidor, você às vezes está em conformidade, está acessando bancos de dados de spammer. Então, por exemplo, você verifica que aquele spam daquele servidor suspeito na China, ele manda muito spam. Então você já coloca lá uma regra no seu servidor. Olha, se vier daquele camarada, bloqueia. Apaga ou coloca no spam. Se você parar para pensar, você está, de certa forma, fazendo uma discriminação. E, de certa forma, você está limitando ou impedindo a liberdade de expressão. Agora, isso é válido? É totalmente válido, gente. Porque o objetivo aqui é proteger um serviço, é proteger alguém. Você não está proibindo tendo visto o conteúdo. Você está proibindo tendo visto que aquele remetente ele está enviando uma mensagem não solicitada. E muitas vezes, aí a gente entra um pouco do conteúdo, é um phishing scam, é um vírus, é um ataque. Um abraço aqui para o André Fares. Olha, André, eu mandei um abraço para você no começo do vídeo. Assiste depois, tá lá o seu abraço.
Serviços de emergência, também. Veja que numa situação em que você tem uma emergência, como o caso que aconteceu aqui em Brumadinho, o poder público ele poderia muitas vezes limitar o acesso à internet para privilegiar o acesso das instituições dos bombeiros, da polícia, ou até mesmo dar mais banda larga para ou conexão para os sites governamentais. Então, essas exceções da neutralidade, de certa forma, elas garantem, elas estão em consonância com a liberdade de expressão, porque elas limitam para se atender um fim lícito, um fim legítimo. Estão gostando, gente? Tá legal? Tá tranquilo? Mas eu ainda não acabei. Eu sei que já está mais ou menos chegando aqui o nosso fim, eu já estou caminhando, não quero cansar vocês, mas eu vou ainda tocar numa última coisa. Vamos falar da fake news. Fake news, ela não surgiu agora. Né? Fake news, se eu for falar de fake news aqui, a gente vai falar desde a época da Bíblia. Né? Fake news, tem um monte de fake news. Mas a fake news, eu acho interessante, porque a fake news ela ganhou um apelo muito grande na nossa realidade, porque as pessoas hoje em dia elas abandonaram os livros, abandonaram a mídia impressa, abandonaram a televisão e passaram a ter como principal meio de comunicação o Facebook. Desculpa, o Facebook nem tanto, mas o WhatsApp. O WhatsApp passou a ser o centro das conversas, né? E eu recebo fake news todos os dias, fake news maravilhosos, fake news incríveis, né? As pessoas criam cada coisa assim elaborada. E muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas não têm o mínimo de reflexão, o mínimo de ponderação para analisar o conteúdo. Então elas viram presas fáceis para acreditar e presas fáceis para compartilhar. Eu assisti agora uma série que está fazendo muito sucesso no Netflix, né? A You, né? You, que é a história de um rapaz que é psicopata, ele persegue a namorada pela internet, dá um cyberstalking, o cara é meio doido. E o que acontece? Ele começa a invadir e atacar os computadores das amigas dessa namorada, e ele fala uma frase muito interessante: a verdade está no computador. Né? Isso é até um pouco diferente daquela frase famosa do arquivo X, a verdade está lá fora. Eu vejo que a internet, meus amigos, ela é muito paradoxal. É cada vez mais fácil você descobrir a verdade na internet, buscar fatos verdadeiros, investigar coisas. Na internet é um campo maravilhoso. Mas, por outro lado, né, de forma contraditória, a internet ela permite criar e compartilhar conteúdos de mentira. E as pessoas acreditam. Principalmente quando elas querem acreditar, né? Aquela coisa, a Globo não mostra, aquela mensagem, aquele conteúdo secreto, importantíssimo, que os poderes não querem compartilhar, mas o seu vizinho sabe e que está passando para você. E eu compartilho com vocês aqui, até para a gente já ir para o nosso parte final, esse daqui que eu acho curiosíssimo, né? Eu recebi esse de uma pessoa que estava apavorada. Olha só, na época do presidente Temer, né? Proibição da Bíblia no Brasil. No apagar das luzes, né, o presidente Temer ele aprova rapidamente uma emenda constitucional proibindo a leitura da Bíblia no Brasil. Em primeiro lugar, se alguém fosse proibir a leitura da Bíblia no Brasil, a primeira coisa que o brasileiro ia fazer é ler a Bíblia. Porque se você pôr uma restrição, uma proibição, o brasileiro vai querer ler. Já começa por aí. Outra coisa, a emenda constitucional, para quem não sabe, não é um procedimento que você cria da noite para o dia de canetada. É o mais formal procedimento legislativo constitucional. Já começa por aí. É um negócio que às vezes leva meses e anos. E mais ainda, jamais uma emenda constitucional vai poder proibir a leitura de um livro religioso. Ela é flagrantemente inconstitucional. Mas as pessoas leem isso, as pessoas acreditam, as pessoas compartilham essas bobagens. Mas, meus amigos, o que eu queria falar para vocês aqui, a liberdade de expressão, ela não tem a ver apenas com o nosso direito de falar, de se manifestar, de mostrar o que a gente pensa. A liberdade de expressão, ela é um direito sagrado, ela é um direito que permite que nós apresentamos as nossas armas para lutar contra a maldade, contra a injustiça, contra a tirania. Só há democracia se houver liberdade, e só há liberdade se houver democracia. Então eu vou terminar aqui com uma frase que eu acho muito bonita. Eu sempre cito em palestras que eu falo de liberdade de expressão, mas é uma frase de um jornalista americano que foi muito perseguido pela questão da liberdade de expressão, mas é
uma frase que me toca muito no coração, que é essa frase aqui. Se ao tomarem os meus direitos eu pudesse ficar apenas com um, escolheria a liberdade de expressão, porque com ela recuperaria tudo o que me foi tirado. Meus amigos, a liberdade de expressão é sagrada, é uma arma. Proteja a liberdade de expressão. E mais importante, a gente não tem que defender apenas os direitos ou as ideias que a gente gosta. A liberdade de expressão, principalmente para a gente do mundo do direito, é defender também aquela ideia que a gente não concorda. Lutar para que aquela ideia também possa ter voz. Porque só existe democracia se várias vozes diferentes pudessem coexistir. Terminando esse momento, agora eu passo para o merchan. Passou a emoção, vamos falar aqui do merchan. Meus amigos, eu estou muito feliz porque nós estamos aqui com o nosso curso em EAD bombando, nós estamos aqui com vários cursos bombando. Vá no nosso site, do smart3br.com, vá no nosso site, smart3br.com. Nós temos aqui, lá na parte de baixo, diversos cursos. Se você não entende nada de direito digital, nós temos um curso aqui que está bombando. Nós colocamos aqui em menos de um dia e ele está brilhando. É o Direito Digital para Iniciantes, com muita gente, com o pessoal aqui assistindo. Nós temos aqui o curso de Cybercrimes, nós temos o curso de Processo Eletrônico e Marketing da Internet. Então, se você quiser, começa um curso gratuito e depois você vai fazendo os cursos pagos. Visite lá o nosso site, smart3br.com, tá bom? Se você quiser também acompanhar o nosso Instagram, nós vamos colocar sempre infográficos agora, fotos, jurisprudência também, lá no Smart3 Oficial, ok? Eu quero deixar então aqui um abraço final aqui para as pessoas, para a Helena, para o Edgar, o André Fares, Ricardo Batista, Fabrício Paturi, Guilherme Claudino, Fernando Nunes, Moacir Filho, Gésio, Rodrigo Rezende, o Eric Vidal, a Cibele, a Daniele, quem mais aqui? O F. Sugli. Meus amigos, olha, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai ficar disponível para quem quiser rever aqui na nossa página. Assine o nosso canal aqui, para que vocês possam receber mensagens. Semana que vem nós vamos fazer uma gravação especial, com um convidado especial. E mandem também para a gente ideias de lives, assuntos que vocês gostariam de que fossem tratados aqui com a gente, tá bom? Olha, gente, muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.